Imagine uma escola em que professores e funcionários precisam reservar salas de aula, laboratórios ou até equipamentos como projetores. Atualmente, esse agendamento é feito em uma planilha impressa na secretaria. O resultado é confusão, reservas duplicadas, perda de tempo e muita frustração. Para resolver esse problema, a equipe de desenvolvimento foi chamada para criar um sistema online de agendamento. Mas antes de programar qualquer linha de código, precisamos entender profundamente as necessidades dos usuários. É nesse momento que entram as técnicas de elicitação de requisitos. Hoje vamos conhecer duas delas, a entrevista e o questionário. Vamos entender como funcionam, quais suas vantagens e desvantagens e, principalmente, como aplicá-las nesse caso real da escola. A entrevista é uma das técnicas mais tradicionais e eficazes de elicitação. Trata-se de uma conversa entre analista e usuário, cujo objetivo é levantar necessidades, expectativas e problemas. No caso da escola, entrevistaríamos a secretária responsável pelos agendamentos e também alguns professores que dependem dos laboratórios. Isso nos permite captar tanto a visão administrativa quanto a pedagógica. As perguntas feitas em uma entrevista podem ser de 3 tipos, e cada uma cumpre um papel específico. As questões objetivas têm respostas fixas, como múltipla escolha ou escalas. Por exemplo, podemos perguntar à secretária: com que frequência acontecem conflitos de agendamento? Sempre, às vezes ou nunca. Esse tipo de pergunta é fácil de tabular, mas pode ser superficial, já que não explica o motivo do problema. Já as questões subjetivas permitem respostas livres e detalhadas. Podemos perguntar a um professor: quais dificuldades você encontra ao tentar reservar o laboratório de informática? Nesse caso, o entrevistado pode contar uma experiência real, explicar sentimentos ou dar opiniões. Essas respostas são riquíssimas, mas exigem uma análise interpretativa mais cuidadosa. Por fim, temos as questões aprofundadas, que investigam causas e exemplos específicos. Imagine perguntar: pode me dar um exemplo concreto de quando você perdeu uma aula por causa do conflito de reservas? Como se sentiu naquela situação? Esse tipo de pergunta vai além da descrição objetiva e entra no campo da motivação e da emoção, trazendo informações que realmente ajudam a entender a gravidade do problema. Essas 3 categorias de perguntas se complementam, permitindo explorar desde dados simples até relatos complexos, formando uma visão completa da realidade do usuário. Além dos tipos de perguntas, também existem diferentes formas de estruturar uma entrevista. O modelo em pirâmide começa com perguntas fechadas e específicas, e aos poucos evolui para perguntas mais abertas. No caso da escola, poderíamos começar perguntando: você usa o sistema atual de agendamento? E depois ampliar: o que você gostaria que mudasse nesse processo? Esse modelo é ótimo para conduzir o entrevistado de algo simples até reflexões mais amplas. O modelo em funil faz o caminho oposto. Começa com perguntas abertas e gerais como: como funciona hoje o agendamento de salas na escola? E vai estreitando para pontos mais específicos. Você acredita que um sistema online resolveria esses problemas? Esse modelo é interessante porque dá liberdade inicial ao entrevistado e depois guia para respostas mais objetivas. O formato em diamante combina os dois. Começa fechado, abre para uma discussão ampla no meio e fecha novamente com perguntas específicas no final. É útil para explorar vários níveis de profundidade dentro de uma mesma conversa. Por último, temos a entrevista não estruturada, em que não existe um roteiro fixo. O entrevistador segue apenas alguns temas centrais e deixa a conversa fluir naturalmente. É muito usada em pesquisas exploratórias ou contextos complexos, quando ainda não sabemos quais pontos são realmente importantes. Cada tipo tem suas vantagens e desafios, e a escolha depende do perfil do entrevistado e do objetivo da pesquisa. A entrevista tem várias vantagens. Ela permite um contato direto com o usuário, possibilitando que o analista observe não só o que é dito, mas também como é dito. É possível esclarecer dúvidas no momento e explorar novos temas que surgem na conversa. Além disso, o ambiente de diálogo cria confiança, encorajando o entrevistado a compartilhar informações mais sinceras. No caso da escola, foi justamente numa entrevista que descobrimos que os professores muitas vezes desistem de usar os laboratórios porque o processo é demorado demais.
Mas a entrevista também tem limitações. Ela exige tempo, preparação e disponibilidade das pessoas. Nem sempre os entrevistados falam livremente. Às vezes respondem o que acham que o entrevistador quer ouvir. Além disso, os dados obtidos são principalmente qualitativos, exigindo interpretação, o que pode gerar subjetividade. No nosso caso da escola, entrevistar cada professor seria inviável, já que são dezenas. Isso mostra a necessidade de complementar a técnica com outros métodos. Agora que entendemos os tipos de perguntas e de entrevistas, vamos imaginar como isso seria aplicado ao nosso caso da escola. O time de desenvolvimento chega até a instituição para conversar com diferentes usuários do sistema, professores, funcionários da secretaria e até mesmo a coordenação pedagógica. A primeira ação é agendar entrevistas individuais. O entrevistador começa com perguntas objetivas para coletar dados rápidos como: quantas vezes por semana você precisa reservar uma sala ou equipamento? Essas respostas ajudam a dimensionar a frequência de uso do sistema. Em seguida, surgem perguntas subjetivas, permitindo que os entrevistados expliquem melhor sua realidade. Como você se sente em relação ao sistema atual de planilhas? Aqui, muitos relatam frustração, perda de tempo e até conflitos entre professores por causa de reservas duplicadas. Por fim, entram as perguntas aprofundadas. Pode me contar sobre uma situação específica em que você tentou reservar uma sala e houve problema? Um professor explica que preparou uma apresentação importante, mas quando chegou à sala, percebeu que outro colega também havia reservado o mesmo espaço. O resultado foi improviso, atraso e reclamações dos alunos. Os relatos mostram não apenas aspectos práticos, mas também emocionais do problema. Assim, a equipe percebe a necessidade de um sistema simples, confiável e transparente para indicar as salas disponíveis em tempo real. A entrevista é mais indicada quando precisamos de profundidade, quando o problema é complexo ou quando falamos com especialistas que têm conhecimento único. No caso da escola, entrevistar a secretária e alguns professores foi essencial para entender a realidade do agendamento, mas ainda precisamos ouvir a opinião de todos os docentes de forma rápida e objetiva. É aí que entra o questionário. O questionário é uma técnica de coleta de dados estruturada, diferente da entrevista. Ele é aplicado a várias pessoas ao mesmo tempo, geralmente de forma escrita ou online, e permite obter informações padronizadas rapidamente. No contexto da escola, imagine que queremos entender como todos os professores usam os laboratórios e salas de aula. Em vez de entrevistar cada um individualmente, podemos criar um questionário online com perguntas objetivas e subjetivas e enviar para toda a equipe docente. Isso garante que todos tenham a mesma oportunidade de expressar sua opinião e nos fornece dados comparáveis e organizáveis. As perguntas podem ser objetivas ou subjetivas. As perguntas objetivas têm respostas padronizadas, fáceis de organizar e analisar. Podemos perguntar, por exemplo, com que frequência um professor reserva uma sala ou um laboratório, ou pedir que avalie a facilidade do processo atual em uma escala de 1 a 5. Esse tipo de pergunta fornece dados claros e comparáveis, mostrando tendências e padrões de uso. As perguntas subjetivas permitem que o professor explique suas experiências, conte situações concretas e compartilhe opiniões. Um exemplo seria pedir que descreva uma situação em que o processo de reserva de salas atrapalhou seu planejamento de aula. Esse tipo de pergunta não gera números, mas traz informações valiosas sobre problemas reais e expectativas dos usuários, ajudando a entender melhor o contexto por trás dos dados objetivos. Quando combinadas, perguntas objetivas e subjetivas dão ao analista uma visão completa. Os dados quantitativos mostram padrões e frequência, enquanto os relatos detalhados explicam os motivos e as emoções envolvidas. No caso da escola, essa combinação permite identificar não só quantos professores enfrentam dificuldades, mas também entender como essas dificuldades impactam o dia a dia de cada um, garantindo que o sistema de agendamento atenda às necessidades reais de todos. Mas para garantir que o questionário seja eficaz, é importante usar linguagem simples e direta, evitando jargões ou termos técnicos que possam confundir.
As perguntas devem ser objetivas, abordando uma ideia por vez e organizadas de forma lógica, começando pelas mais simples e avançando para as mais complexas. Além disso, é recomendável aplicar o questionário a um pequeno grupo antes do lançamento para identificar problemas de compreensão ou ambiguidade. No caso da escola, isso significa garantir que professores de todas as disciplinas entendam as perguntas da mesma forma, independentemente do seu nível de familiaridade com tecnologia. Com esses cuidados, nos permite coletar dados de muitas pessoas rapidamente, algo praticamente impossível apenas com entrevistas. Ele gera informações padronizadas, facilitando a comparação e a análise estatística, e o anonimato incentiva respostas mais sinceras, especialmente sobre problemas sensíveis ou falhas no sistema atual. Além disso, é uma solução mais barata e escalável, pois não exige deslocamento ou tempo de entrevistas individuais. Por exemplo, ao aplicar um questionário online na escola, conseguimos identificar rapidamente que 80% dos professores acham o processo de reserva atual lento, enquanto 65% apontam problemas com conflitos de horários. Apesar das vantagens, o questionário apresenta algumas limitações. A taxa de resposta pode ser baixa, especialmente se ele for muito longo ou complexo. A ausência de interação direta impede esclarecer dúvidas imediatamente, e perguntas mal formuladas podem gerar respostas confusas ou inúteis. Também pode faltar contexto ou detalhes que apenas uma conversa permitiria descobrir. No exemplo da escola, se perguntarmos apenas "Você gosta do sistema atual?", todos podem responder não, mas isso não explica os motivos nem a gravidade do problema. Tendo isso em mente, o questionário é indicado quando precisamos alcançar muitas pessoas de forma rápida e padronizada, ou quando queremos confirmar padrões observados em entrevistas. No caso da escola, ele funciona como complemento às entrevistas. Enquanto estas detalham experiências específicas de alguns professores e da secretária, o questionário verifica se essas dificuldades se repetem em toda a instituição, ajudando a priorizar soluções. Enfim, com a combinação dessas duas técnicas, conseguimos unir profundidade e abrangência. As entrevistas revelaram problemas concretos, como a dificuldade da secretária em controlar reservas simultâneas e a frustração dos professores com a falta de agilidade. Já o questionário confirmou a dimensão desses problemas entre todos os docentes e apontou prioridades claras, como rapidez e clareza na visualização de horários disponíveis. Assim, concluímos que a entrevista e questionário não são rivais, mas complementares. Quando usados juntos, fornecem uma visão muito mais completa da realidade, garantindo que o sistema desenvolvido realmente atenda às necessidades dos usuários. E se caso esteja se perguntando o que aconteceu com a escola, bem, as entrevistas revelaram problemas concretos. A secretária gastava horas tentando evitar conflitos de agendamento, e muitos professores desistiam de usar laboratórios por causa da burocracia. Já os questionários permitiram ouvir todos os docentes, confirmando padrões e prioridades, como a necessidade de um sistema rápido, claro e confiável. Com esses dados em mãos, os desenvolvedores puderam agir. Criaram uma interface online que mostra horários disponíveis em tempo real, permite reservas automáticas e envia alertas de conflito, transformando o processo caótico em algo simples e eficiente. Ouvir o usuário é tão importante quanto escrever código, garantindo soluções que realmente fazem diferença na rotina de professores, funcionários e alunos.